Olá, seja muito bem-vindo a mais uma aula aqui no AZ Matemática com o Professor Alex. Para esta aula 1, não é, sobre a introdução das regras básicas da derivação, não é? Ah, ela está dividida em duas partes, não é? A primeira aula que é esta, que vai ensinar aqui as duas primeiras regras fundamentais para se saber efetuar, não é, essa questão da derivação. E a segunda parte também no fim deste vídeo estará disponível ali para você complementar o conhecimento que você vai adquirindo, não é? Ah, primeiro, de forma geral, nós devemos conhecer, não é, a fórmula dessa derivação. Por exemplo, nós temos aqui uma dada função f de x, não é? Aqui uma função f de x igual a x elevado a um expoente qualquer, não é? Então, sendo este expoente n, não é, um número positivo, um número inteiro e positivo, inteiro e também positivo, não é? Então, a sua derivada, né, vamos chamar aqui de f', significa a primeira derivada, né, será igual ao expoente, neste caso, n, multiplicando, não é, a nossa variável, neste caso temos aqui a variável x, elevado a n, subtraindo uma unidade. Então, de forma geral, esta aqui é a definição de derivada. Esta é a fórmula que vai nos permitir achar a derivada de uma função, certo? Então, é imperioso que se tenha sempre em mente, não é, esta fórmula, que quando nós temos, não é, uma variável elevada a n, e o n sendo um número inteiro e positivo, não é? Então, a sua primeira derivada será o expoente vezes a variável elevado ao expoente menos uma unidade, certo? Então, para perceber melhor, não é, essa parte, podemos tomar aqui um pequeno exemplo, não é? Pequeno exemplo, temos aqui uma função f de x, que neste caso igual a x ao quadrado, não é? A x ao quadrado. Nós queremos achar a primeira derivada dessa função f de x, não é? Queremos saber qual é a sua primeira derivada. Muito simples. Então, teremos aqui f' de x, não é? Qual é o nosso expoente? O nosso expoente é 2, é um número inteiro e positivo. Então, o nosso expoente é 2, então significa que teremos aqui o nosso expoente 2 a multiplicar a nossa variável é x, não é? E a nossa variável será elevado ao expoente menos a unidade. Então, significa que vamos ter 2 menos 1. Então, f' de x, não é, será igual a 2 vezes o x, não é? 2 menos 1, isto vai nos dar 1, não precisamos aqui escrever. Então, assim, chegamos à derivada da função, a primeira derivada da função f de x. Esta é a derivada da função f de x. Então, muito simples. Então, olhem que depois de perceber melhor, não é, a aplicação desta forma, este passo aqui já não será necessário. De forma muito rápida, ou melhor, mentalmente você efetua isto sem nenhum problema, certo? Podemos tomar aqui um segundo exemplo, né? Onde nós vamos ter a função f de x igual a 5x ao cubo, não é? Então, temos aqui o nosso expoente, 3 é um número inteiro e positivo, então só aplicamos, não é, esta nossa forma, onde teremos a primeira derivada da função f de x, não é? Neste caso que é 5x ao cubo, não é? Então, esta derivada será igual à variável aqui, ou melhor, a nossa constante 5 que nós devemos manter. E por fim ficamos com 5 ao cubo. Então, aqui nós aplicamos, não é, a nossa fórmula. Então, qual é o nosso expoente? O nosso expoente é 3, então vamos ter aqui 3 a multiplicar a nossa variável é x, vezes a nossa variável x, elevado ao nosso expoente menos uma unidade. Então, neste caso, vamos ficar com 2.
certo? Então ficamos com f de x'. Neste caso vamos ter 5 vezes o 3, vamos ter 15 x ao quadrado. E assim efetuamos a derivada desta função 5x ao cubo. Muito simples e prático. Então, nesta primeira aula é fundamental que se tenha em mente, não é? Esta fórmula e outra forma de fazer as coisas. Quando nós temos, não é, uma variável elevada a um expoente, então a sua derivada será o expoente vezes a variável elevado ao expoente menos uma unidade, certo? Então, indo concretamente aquilo que são as regras, não é? Podemos perceber que podemos tomar aqui como a nossa primeira regra, não é? Primeira regra, não é? É que a derivada de uma constante, é neste caso igual a zero. Esta é a nossa primeira regra para hoje, que a derivada de uma constante é zero. Como é que nós podemos aplicar, não é, esta regra em termos práticos? Muito simples. Por exemplo, nós temos derivada, não é? Vou mostrar aqui. Temos aqui uma função f de x, que é neste caso igual a 2x ao 4 mais 3, não é? Então, queremos a primeira derivada da função f de x, que é neste caso 2x ao 4 mais 3, não é? Então, esta derivada será... Temos aqui o nosso 2, vamos manter. O nosso expoente é 4, então vamos multiplicar a nossa variável x por 4 e subtraímos uma unidade aqui no nosso expoente. Então, 4 menos 1, ficamos com 3. Mas, não é? A regra diz que a derivada de uma constante é igual a zero. Temos aqui a nossa constante 3. Então, significa que aqui vamos ficar com 0. Então, f' de x será igual a 2 vezes o 4, temos 8, x ao cubo, todo número adicionado ao zero igual a ele mesmo, então teremos essa parte nula. E assim aplicamos aquilo que é a primeira regra, não é, da derivação, que diz a primeira derivação aqui, a derivada de uma constante é igual a zero. Isso que diz, não é, a primeira regra da derivação, certo? E podemos aqui encontrar a segunda, não é? A segunda, que neste caso é a derivada de soma de duas funções ou diferença. Ou melhor, teremos aqui, por exemplo, a derivada de uma função f de x menos, mais ou menos, não é? Uma outra função g de x, não é? Neste caso, a derivada desta função será igual à derivada da função f de x mais ou menos a derivada da função g de x, não é? Certo? Então, em termos práticos, não é? Vamos tentar perceber como é que isto funciona. Podemos ter aqui um exemplo B, não é? O que é que diz aqui o nosso exemplo B? Nós temos aqui uma função y, não é? Que é neste caso igual a x à quinta mais 4x, não é? 4x. Isto é muito simples. Então, nós queremos a primeira derivada desta função 5. Aqui, x à quinta vezes 4x. Queremos a primeira derivada. A regra diz que devemos derivar a função f de x, devemos derivar também a função g de x. Então, isto fica da seguinte maneira. Y' será igual a x, a derivada da função x, f de x, mais a derivada da função g de x. Então, aqui ficamos com y' igual a 5x a 4 mais 4, certo? Então, esta aqui é a aplicação, não é, desta segunda regra da derivação. Então, espero que tenha ficado tudo claro. E não se esqueça de subscrever-se aqui ao Asa Matemática com o professor Alex, como uma forma de ficares por dentro de toda a informação, não é, todas as aulas que o canal vai disponibilizando semanalmente sobre derivadas, não é? E é uma forma de me ajudar a crescer. Não se esqueça, a segunda parte desta aula está aí disponível, está sendo sugerida aí
na sua tela. É só uma questão de clicar assim, complementa esse conhecimento que tivemos nestes minutos. Muito obrigado pela preferência e não se esqueça de subscrever-se mais uma vez. Abraço.